Olá, aqui é a Karen Paciolo, nutricionista e idealizadora da Duas Marias Comidinhas Orgânicas. A gente está aqui na Orgânicos Direto da Serra, dando sequência nas nossas entrevistas para falar para vocês um pouquinho mais sobre o plantio e a agricultura orgânica, né? Aqui no nosso fornecedor, nosso parceiro na Orgânicos Direto da Serra. Eu estou aqui com o Marcelo. Oi, Afuso. Oi, Afuso. O Marcelo, então, ele é o gestor de produção, responsável por tudo isso daqui crescer lindo e bonito e saudável para levar aí para nossa mesa, né, dos alimentos orgânicos. Então, eu queria que o Marcelo falasse um pouquinho. Marcelo, obrigada primeiramente pela entrevista. Falar um pouquinho da sua história, da sua experiência dentro desse mercado orgânico. Então, eu, na verdade, comecei em 1991 com agricultura convencional e era estufas, né? E na época era até uma novidade para a época. Eu estava com um objetivo assim que falavam que para produzir bem teria que ser estufa. Falei, então vamos ter estufa, né? E a gente estava assim com aquele pensamento de que a estufa era a melhor coisa que teria para produzir e também fazer fertirrigação na época era uma novidade. Então eu chegava na loja defensiva e falava, me dá tal melhor produto para controlar esse tipo de doença. Defensivo são os controladores de praga, né? Isso, os agrotóxicos. Os agrotóxicos. Então aí no começo foi super bem, aí de repente uma hora travou o sistema, né? Falei, nossa, eu tô com estufa, fertirrigação, chego na loja, que era o melhor produto, e não tô conseguindo produzir da forma que eu gostaria, né? Nesse meio tempo eu conheci um outro modelo de agricultura, que foi através de um gerente de um banco, né? Que ele falou assim, Marcelo, quer conhecer uma proposta diferente de agricultura? Eu falei assim, eu quero, mas na verdade eu não queria, né? Porque a gerente, né, paga minhas contas, né? Aí eu falei, eu não posso falar não. Aí um dia chegando no banco, ele falou, ó, agendei para você conhecer o modelo de agricultura japonês. Eu falei, agora não posso falar não, vamos lá, né? E nisso aí ele apresentou uns produtos para mim utilizar na agricultura. E eu utilizando eu vi que deu um resultado muito bom. Aí eu falei, nossa, o produto é bom mesmo. E nisso aí a gente foi conhecendo mais a fundo a agricultura. E esses produtos orgânica. Eram produtos naturais para a planta, é isso? Isso, na verdade eram micro-organismos que existem nas matas, que eles conseguiram reproduzir em laboratório e a gente trazia para a agricultura. Certo. Que pelo uso intensivo de agrotóxico e adubos químicos acabavam matando a parte biológica do solo, né? Olha que interessante. Então ele resgatava essa parte biológica do solo, né? Então aí a gente testou, gostou muito e tentou se aprofundar cada vez mais. Aí nesse meio tempo a gente conheceu também um outro modelo de agricultura, que seria um modelo alemão, né, que é da agricultura biodinâmica. Esse era um modelo japonês, que era da Fundação Mokichi Okada. E a gente, lógico que teve também uma hora o sistema travou também novamente, mesmo sendo orgânico. Aí a gente foi aprofundando e conseguimos desenvolver o modelo tropical, né? Ah, sim, adequado para o nosso clima. A gente passou a ter uma relação mais próxima com a planta, a gente tenta entender o solo, por que a planta está doente, é porque o nosso solo está doente. Então a gente foca nosso é melhorando o solo como reflexo da nossa planta fica respeitando sadia. Então isso, a planta, né, e o solo, puxa, bacana. Então muitos anos, né, Marcelo, você foi um dos pioneiros aí, então, podemos dizer assim? Eu comecei em 1990 e certificado eu fui em 1996 como orgânico. Puxa, bastante tempo, né? E o que você tem sentido desse mercado orgânico, só crescendo? Hoje a gente vê uma grande diferença no seguinte aspecto, né? Hoje as crianças sabem mais sobre o orgânico que sobre a gente. Eu lembro que quando um tempo atrás a gente ia fazer alguma palestra, alguma coisa em algum ambiente e pouca gente entendia o que era orgânico. Eles até confundiam com hidroponia, né? Que é totalmente o inverso. Totalmente né? diferente. Então, e hoje a gente vê assim que crianças, quando fazem visita em uma propriedade orgânica, eles já sabem o que é e até exigem de algumas mães que seja orgânico. Tá vendo, mães? Isso é muito bacana, fiquei muito feliz. Nossa, essa notícia é ótima, né? Eu acho que é uma coisa que realmente veio para ficar, né, Marcelo? A gente tomar consciência em respeitar não só a nossa saúde, mas principalmente a natureza, né? Tudo que nos envolve. Aí se conhecendo mais a fundo a agricultura orgânica, a gente vê que é uma filosofia de vida, não é somente simplesmente um negócio. É lógico que tem que ser um negócio porque tem que ser sustentável. Claro, né? claro. Mas a gente procura uma sustentabilidade no total, né? Num total. Desde no aspecto ambiental, a gente preserva as águas, a gente não contamina o nosso solo,
A gente só tem funcionário aqui que são todos registrados, não tem diferenciação de salário por sexo. Então a gente procura... Toda uma filosofia, né? Exatamente. Puxa, que bacana. E além de a gente estar num lugar privilegiado aqui, né? A gente está no meio de uma serra, onde o risco é mínimo de contaminação, que pode ver que aqui em volta a gente só tem as serras, as águas vêm dos morros aí, das nascentes naturais. Aí. E usa-se muito menos água num plantio orgânico? Como que funciona? Usa menos água porque a gente trabalha com muita matéria orgânica, né? Certo. Então ela consegue reter mais água e até suportar um estresse hídrico que a planta convencional, ela não tem, vamos falar assim, saúde suficiente para suportar uma falta d'água, né? O convencional sofre mais com essa falta d'água. O orgânico, ele, por ter um sistema radicular bem profundo, ele consegue buscar água a profundidades maiores, né? Puxa, muito bacana, né? Tá, e assim, falando um pouquinho sobre as dúvidas que as pessoas mandam pra gente, com relação aos orgânicos, existe algum método, Marcelo, de você tirar o agrotóxico de uma planta quando chega em casa, por exemplo, eu fui no mercado e comprei uma alface convencional. Existe algum método de lavar ou de esterilizar que retire o agrotóxico? Isso existe? Infelizmente não, porque hoje os agrotóxicos são bem modernos, né? A maioria, não a totalidade, mas a grande maioria são venenos ou defensivos, costumam falar, sistêmicos. Então ele entra na circulação da planta e fica lá. Então, infelizmente, mesmo lavando, ainda está na circulação da planta. Vai estar consumindo mesmo assim, né? E quais são as principais diferenças? Então, você falou alguma coisa já, mas quais as principais diferenças entre o convencional e o alimento orgânico, além do uso de defensivos? A questão do sabor é bem gritante a diferença, né? Absurda, né? É cenoura com gosto de cenoura. Exatamente. Antigamente a gente comia um tomate, se fechasse o olho não sabia que era tomate. Sim. Hoje o tomate orgânico tem sabor, né? Tem sabor. O sabor é uma das grandes diferenças. Então, desmistificando, muita gente que fala que, até já ouvi isso em algumas degustações que eu participei, de que orgânico não tem gosto. As pessoas, algumas pessoas remetem à questão orgânica, não entende o que é o orgânico e remete a algo sem sabor, como se fosse algo light. E não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E muito pelo contrário, os nutrientes também bem mais presentes, né, na planta. Sim, eles são mais presentes, até a questão de aroma são melhores. É simples a gente entender. Você entra numa mata, pega uma fruta lá, que está lá no meio do mato nativa, 99% dessas frutas são suculentas e saborosas. Sim. E não foram pulverizadas, não usaram adubos químicos. Aí é um parâmetro, aquela poncanzinha que tem no quintal da vovó, você, puta, que docinho. Aquele cheiro gostoso. A gente não consegue comprar isso no supermercado. Que não tem o mesmo gosto, né? Exatamente. A gente costuma falar a alma do alimento, né? É a alma do alimento. Puxa, bacana. Tá, a gente falou um pouquinho sobre... Eu ia falar da nutrição do solo, mas você já falou pra gente. Então a gente pode garantir que tem muito mais nutrientes, né? Do que um alimento, não só sabor, mas nutriente também. É mais rico. Também. É porque a gente põe todos os nutrientes que a planta precisa, ela é de forma orgânica. Por exemplo, a gente usa torta de mamona, farinha de osso, farinha de ostra, farinha de peixe, farelo de arroz, alguns tipos de rochas moídas naturais são só Os moídas. Adubos também são naturais, são né? São naturais, então a planta consegue tirar isso aí de uma fonte, vamos falar, orgânica. Uma fonte orgânica, uma fonte natural. Uma alimentação saudável não é aquele coquetel de comprimido que tem todas as vitaminas, é comer... Comida mesmo. Exatamente. A planta é o mesmo processo. Exatamente. Bacana. O que você pode dizer assim, dos alimentos que têm o maior teor de agrotóxico? Você sabe me dizer quais são? Da agricultura convencional? O pessoal comenta muito sobre o tomate, né? Tem bastante agrotóxico. Pimentão, o pessoal comenta bastante, morango também, né? Hoje, por o fator risco, a pessoa querer correr menos risco, a grande maioria ainda sofre com agrotóxicos, né? Mais ou menos, mas todos eles sofrem, né? Pelo risco de perda, né? A pessoa não faz o orgânico, tem medo de perder daquela carga grande de agrotóxico, né? Tá certo. Muito bacana, acho que é isso, a gente esclareceu bastante coisa aí. Tem alguma coisa que você queira falar mais? Acho que a gente já falou um pouquinho de tudo. Não, eu só queria, uma vez ouvi uma frase numa palestra de agricultura e eu achei muito bacana.
A agricultura convencional trabalha com doença de planta e praga de planta. O orgânico nós trabalhamos com saúde de planta. Puxa, legal. Então achei que isso aí era uma mensagem muito bacana. Se é. E assim é com a nossa saúde, né? Exatamente. É assim que nós temos que pensar. Você não investe, que falam muito da questão do preço, né? Do orgânico ser um pouco mais caro do que o convencional, mas é por todo esse processo em que ele é feito, é isso? Então, no caso assim, no convencional, o pessoal usa muito herbicida, né? Então no nosso caso aqui, o controle do mato é manual, né? Só que nesse mesmo tempo que o trabalho é manual e o custo é maior, a gente tem um aspecto social, a gente está gerando emprego no campo também, né? Claro. Que é importante também. Então é toda uma consciência que a gente tem que ter de que está ajudando de outras formas também, não só a nossa saúde, né? Sim, é um investimento. É um investimento, né? Muito bom, obrigada pela sua mensagem, adorei, acho que fica para nós aí como uma grande lição mesmo. Obrigada mesmo, Marcelo, novamente, espero que vocês tenham gostado, se tiver alguma dúvida deixa nos comentários e até o próximo vídeo.